Bom dia a todos e a todas. Escolhi, porque me foi dado a possibilidade, escolhi falar em língua portuguesa e espero que me perdoem algumas hesitações, porque a verdade é que eu trabalho a maior parte dos meus dias em língua inglesa e, portanto, de vez em quando o meu português já não está ao nível que eu gostaria que estivesse. Portanto, peço a vossa indulgência para com isto. Eu gostava de começar por agradecer muito ao Presidente do Conselho da Diáspora, ao querido António Calçada de Sá, ao Presidente do Conselho Consultivo da Diáspora, o meu querido amigo e de longa data, Pedro Reis, agradecer à Cátia Batista, a diretora científica da Nova África, e agradecer a todos os patrocinadores, amigos na audiência, e vos dizer, para começar, que estou profundamente honrada por estar aqui convosco hoje e por ter sido convidada para vos dirigir umas palavras nesta área da educação, ciência e saúde. E estou duplamente honrada porque esta sala tem um potencial de transformação, tem um potencial de realização do objetivo deste fórum que não é despiciendo, e é bom que estejam também alertas da responsabilidade que têm em levarem o que aprenderem daqui e transformá-lo em ação. Eu acho que ficou muito claro do primeiro painel que o tempo das palavras já foi há muito tempo. O tempo agora é o tempo da ação, e é um tempo de ação de médio prazo, é um tempo de ação de longa duração. Eu trabalho, como o João acabou de me apresentar, eu trabalho para as Nações Unidas. Dizer que trabalho para as Nações Unidas é muito pouco. Eu trabalho para um fundo específico das Nações Unidas que se chama Fundo das Nações Unidas para a População. Nós fomos criados, queria controlar o tempo, nós fomos criados em 1969, depois da publicação de um livro em 1968 que se chamou Bomba Demográfica. Alguns de vocês lembrar-se-ão do livro e da conversa que esse livro iniciou. Esta ideia de que a população mundial crescia em ritmo exponencial, a população, os recursos disponíveis que cresciam num ritmo de progressão aritmética e, portanto, haveria um momento da história da humanidade em que não haveria recursos suficientes para alimentar a população e que isso geraria conflito, instabilidade social, etc. O fundo é criado não acreditando nesta premissa, mas é criado para dar aos Estados-membros das Nações Unidas dados demográficos. Como é que a população vai evoluir? Quais é que são as grandes tendências demográficas? E é por isso que alguns de vós que trabalhem fora do continente europeu provavelmente sabem que o Fundo das Nações Unidas para a População é o fundo que faz e que apoia os Estados na realização dos censos, que é apenas, na minha opinião, a operação mais complexa que um país pode levar a cabo em tempo de paz. Contar a população e contá-la o mais granularmente, o mais detalhadamente. Nós fazemos isso, mas fazemos muitas outras coisas. Nós somos a Agência da Saúde Sexual e Reprodutiva das Nações Unidas, a agência que faz saúde materna dentro das Nações Unidas, a agência que trata da política de juventude e trabalhamos também aquilo que nós chamamos os grupos em situação de vulnerabilidade. E trabalhamos, isso significa que trabalhamos muito a igualdade de género, a eliminação das violências. Só mais um minuto de publicidade institucional, António e Pedro, peço-vos desculpa, que é, nós co-lideramos com a Unicef o Programa Global para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina e o Programa Global para a Eliminação dos Casamentos Infantis. Portanto, estão a ver qual é que é a nossa perspectiva. Números, e os números têm pessoas lá dentro e, portanto, nós fizemos, na década de 90, aquilo que se pode chamar quase uma revolução paradigmática e passamos de números humanos para direitos humanos. E, portanto, é por isso que hoje vem o UNFPA a trabalhar tudo o que tem a ver com direitos de migrantes, direitos das pessoas portadoras de deficiência, direitos das pessoas idosas, direitos dos jovens, porque o nosso lema é exatamente remover todos os obstáculos entre as pessoas, os seus direitos e as suas escolhas. E é por isso que eu hoje vos vou falar, sobretudo, de educação. E vou começar com um número que eu acho que nos pode dar um certo otimismo no futuro, que é esta ideia de que no dia 15 de novembro de 2022 vamos ser 8 mil milhões de pessoas no planeta. 15 de novembro. Acho que devemos celebrar. Atingir esta meta de ter 8 mil milhões de pessoas no planeta é uma data para celebrar, é uma efeméride, é uma causa para celebração, mas é também um apelo à ação e um apelo a que encontremos soluções para lidar com os desafios que estamos a enfrentar. É claro que alguns de nós
entre os quais me incluo, nós vamos celebrar os avanços que foram feitos em matérias de saúde, o aumento da esperança média de vida, a redução da mortalidade materna e da mortalidade infantil, o facto de podermos ter desenvolvido uma vacina para o Covid num tempo recorde. Tudo isso são progressos que nos devem estimular. Outros vão celebrar as inovações tecnológicas que nos permitem hoje viver as nossas vidas mais interligados e estar em contacto com os nossos amigos da universidade que vivem no outro lado do planeta e usar essas plataformas para promover valores e para promover a cooperação e para promover os negócios. Outros ainda, nos quais também me incluo, vão celebrar os grandes ganhos em matéria de igualdade de género e em matéria de empoderamento das mulheres. Mas, como também sabem, o progresso não é igual. O progresso não é universal, é bastante desigual e a prevalência de violências, a prevalência de certas práticas tradicionais nefastas, o facto de demasiadas mulheres morrerem quando dão à luz, isso deve nos levar ainda a pensar o que é que podemos fazer enquanto comunidade. O Fórum Económico Mundial, que está longe de ser uma organização feminista, publicava há pouco tempo uma atualização sobre o impacto do Covid na igualdade de género. Eu não sei se viram que se até antes do Covid demorava 100 anos a atingirmos a igualdade de género, agora diz o Fórum Económico Mundial, vamos demorar 132 anos a quebrar, fechar o hiato de género. Eu não sei o que é que acham. Eu não estou disponível a esperar esse tempo todo. Portanto, esse é um dos outros desafios. E também sabemos, já aqui ouvimos esta manhã, que a distribuição das vacinas para o Covid-19 permanece desigual e, ao mesmo tempo, temos cada vez mais preocupações ligadas às alterações climáticas, à violência, à discriminação. E, em maio, o número atingiu um número particularmente preocupante. Eu conversava isso com a Cátia antes da abertura do painel, que é o facto de termos mais de 100 milhões de pessoas que foram forçadas a deslocar-se dos sítios onde vivem. E, portanto, se há razão para haver celebração, há razão também para haver uma grande preocupação. E, apesar dos desafios, a história por trás destes 8 mil milhões de pessoas e como chegamos a esta fase, é uma história de triunfo. E como diz a minha diretora executiva, a Natália Cannon, é uma história de sucesso, não é um cenário preocupante. O nosso mundo, apesar dos desafios, é onde cada vez mais percentagens cada vez maiores de pessoas são educadas e vivem vidas mais saudáveis, muito mais do que em qualquer outro ponto da nossa história. E é por isso que a Agenda 2030, creio que todos ouviram falar, a agenda que coordena o desenvolvimento ou que nos determina as metas de desenvolvimento dentro do sistema das Nações Unidas, para os Estados e para as empresas, a Agenda 2030, que tem um objetivo pouco ambicioso, não é? Que é construir um mundo com mais dignidade para todos, baseado nos 3 P's, planeta, prosperidade e pessoas. Eu acrescento-lhe sempre um outro P, que é a participação, que é cada vez mais fundamental, mas que tem aquele mantra do não deixar ninguém para trás. E, portanto, é este mundo que nós queremos e é por isso que esta parceria que aqui estamos a discutir hoje é tão importante. E isto significa que temos que encontrar o gatilho que permita desbloquear o potencial destes 8 mil milhões de pessoas, que permita provocar a verdadeira mudança. E eu aí vou-vos usar uma das frases que mais gosto nesta matéria, que é: a educação é a arma mais poderosa que nós podemos usar para mudar o mundo. E é de Nelson Mandela, como todos sabem. E, portanto, é por isso que nesta agenda da cooperação para o desenvolvimento, nesta Agenda 2030, há um objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o objetivo da educação. E que é, eu não sei quantos de vós trabalham em cooperação e há quanto tempo, mas que é um objetivo bastante mais ambicioso do que o que tínhamos antes. Porque o objetivo diz que temos que assegurar educação equitativa e inclusiva, de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Isto é bastante diferente. Quem trabalhava com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio sabia que o objetivo era garantir que todas as crianças cumprissem a escola primária. O objetivo com que todos os Estados-membros das Nações Unidas se comprometeram é este. É uma educação de qualidade, inclusiva e ao longo da vida. E isto, sim, é o que permite desbloquear a chave do desenvolvimento. Onde é que nós estamos nessa matéria?
As competências literárias básicas estavam, de facto, no bom caminho, tinham melhorado imenso. No entanto, havia ainda um gap muito importante para se atingir a universalização do ensino primário, não que se dissesse que punha em causa o objetivo, mas era um gap de facto importante. A igualdade entre rapazes e raparigas no acesso ao ensino primário estava bastante resolvida, o problema continuava a ser o acesso a rapazes e raparigas em outros escalões do ensino, e quando chegamos ao ensino secundário vimos que de facto aí o impacto, o hiato é cada vez maior. O que é que aconteceu entretanto? Aconteceu o que todos vocês sabem, aconteceu o Covid-19, aconteceu o fechar de escolas, aconteceu a disrupção das nossas cadeias de fornecimento, e já vos digo porque é que acho que isto é importante. Aconteceu uma reprioritização de todos os serviços de saúde para a resposta de emergência à pandemia, e nós, se lembram, a pandemia foi declarada em março, nós em abril emitimos logo guidelines e dissemos logo aos Estados-membros: tenham cuidado, esta pandemia vai ter um impacto desproporcional nas mulheres, esta pandemia vai ter um impacto desproporcional nos jovens. Quando fizerem os vossos planos, tenham em atenção estas linhas orientadoras que nós vos estamos a sugerir nas vossas respostas, porque embora não haja, esta é a primeira pandemia para a qual nós temos dados desagregados. E desculpem a minha fixação com dados, mas eu gosto de ter dados, eu gosto de trabalhar com propostas baseadas em dados. Mas esta é a primeira pandemia para a qual nós temos dados desagregados, que sabemos como é que isto está a impactar jovens, refugiados, migrantes, pessoas portadoras de deficiência, os mais velhos. E, portanto, pedimos logo que houvesse algum cuidado nesta matéria. O que nós sabemos é que a disrupção nos sistemas de ensino foi tremenda. Hoje estima-se que cerca de 147 milhões de crianças não tenham tido, mais de metade das suas aulas em sala nos últimos 2 anos. Portanto, nos últimos 2 anos, mais de metade das crianças não esteve em sala, e acreditamos que isto vai provocar uma perda, uma estimativa económica do que é que isto vai provocar. Acreditamos que isto vai provocar, nesta atual geração de crianças, uma perda de cerca de 17 trilhões de dólares em ganhos que teriam ao longo da vida. Ou seja, estas competências que perderam agora vão se traduzir em menos competências para negociar uma vida produtiva, para participar no mercado de trabalho, e isto pode ir até 17 trilhões de dólares, e os dados são da Unesco. Nós sabemos também, e permitam-me só fazer aqui esta pausa e já retomo e já termino, que nós sabemos também que o fechamento de escolas afetou de forma particularmente dura as meninas. Os nossos dados dizem-nos que, por causa do fechamento das escolas e por causa das respostas à pandemia, que isto vai significar que até 2030 vamos ter mais 2 milhões de novos casos de mutilação genital feminina que de outra forma poderiam ter sido evitados, e significa também que vamos ter mais 12 milhões de casamentos infantis até 2030 que de outra forma podiam ter sido evitados. A verdade é que as crianças não estavam em contexto escolar e ficaram privadas de poder de aceder a alguns dos programas, e significou também que muitos pais perceberam-nas como estando em situação ainda de maior vulnerabilidade. Mas se tiverem interesse podemos discutir isto na parte do Q&A. E, portanto, a ideia fundamental é pensarem que agora estamos a reconstruir, não é? Agora é aquela frase do inglês que eu confesso que não gosto, do build back better, não é? Eu prefiro usar build forward better, porque ninguém quer construir o que estava para trás. Nós queremos construir uma coisa nova para a frente e temos que aprender algumas lições desta pandemia. Mas a ideia fundamental é que esta build forward better, construir melhor daqui para a frente, tem que ter a educação como um pilar fundamental. Tem que ter a educação de qualidade, como vos definia esta ideia de inclusiva ao longo da vida e de qualidade. Tem que ter o reforço dos sistemas de saúde
que resulta também de uma aposta na educação, o reforço dos sistemas de saúde para nós podermos lidar com a próxima pandemia. Eu acho que não é uma questão de nós dizermos se houver uma próxima pandemia, é uma questão de dizermos quando houver a próxima pandemia, os sistemas de saúde têm que reagir melhor. Eu digo-vos que trabalhando para as Nações Unidas, eu não trabalho para as Nações Unidas há muito tempo, trabalho para as Nações Unidas há 5 anos e qualquer coisa. Não há nada que seja mais frustrante do que ver problemas repetirem-se e lhes aplicarmos sempre a mesma resposta, esperando que daquela vez resulte uma solução diferente. Não vai resultar uma solução diferente e, portanto, o que esta pandemia nos ensinou, eu sei que a Marie-Ange nos vai guiar num painel extraordinário sobre essa matéria, mas o que resulta, de facto, é construir sistemas de saúde resilientes, capazes de resistir à próxima pandemia quando ela chegar. E, portanto, há aqui... e depois, é claro, não podia deixar de falar na participação. É preciso que todos estes processos de reconstrução ou de construção daqui para a frente sejam amplamente participados. Isto significa que as mulheres têm que estar na mesa das negociações, significa que os jovens têm que estar na mesa das negociações, significa que as pessoas portadoras de deficiência, as pessoas dos meios rurais, todas aquelas que ficaram mais para trás, sejam chamadas para a mesa das negociações. Há uns meses atrás estava numa conferência regional sobre juventude e estava a dizer exatamente isto, porque acredito profundamente nisto. E estava a dizer isto a propósito de jovens. E às tantas digo que vocês têm que estar na mesa das negociações. E se vos disserem que a mesa é pequena, exijam uma mesa maior. E há uma jovem que me diz uma coisa que me deixou um bocadinho... deixou-me um bocadinho surpreendida, porque ela diz-me: não, nós não precisamos das vossas mesas. Se vocês não nos derem um lugar na mesa da negociação, nós construímos as nossas próprias mesas nas redes sociais, nas plataformas que estes mídias nos criam hoje. E eu acho que isto é muito preocupante, porque nós queremos ter os jovens, as mulheres e todos os outros grupos sentados à mesa onde a decisão é tomada, onde a política é decidida, onde o programa é formado, onde a monitorização é feita, porque todas estas mesas alternativas resultam em populismos, resultam em movimentos de desinformação, resultam em processos de exclusão. E, desculpem-me o comentário muito europeu agora, mas vejam a taxa de abstenção dos nossos jovens nas eleições em qualquer país europeu. Se isto não serve como sinal de alarme, então não sei que mais sinal de alarme é que precisam para perceber que precisamos de participação, precisamos de inclusão. E para terminar, queria só dizer que esta década de aceleração para o desenvolvimento que nós temos agora, para atingir os objetivos até 2030, tem que ser uma década de grande imaginação. Nós dizemos muitas vezes em inglês, em português não resulta tão bem, embora o slogan em inglês seja interessante, o business as usual não resulta. Não resulta. Portanto, nós precisamos definitivamente de business unusual. Precisamos de pessoas criativas, precisamos de governos que ponham as pessoas no centro das suas políticas e que levem a inovação como o novo normal. Precisamos de empresas que inovem, precisamos de empresas que nos ofereçam soluções que realmente amparem esta ideia da inovação e da tecnologia a facilitar as nossas vidas. Precisamos dos artistas, precisamos da comunicação social, para que nos ajudem com o seu engenho, com o seu talento, a imaginar um mundo em que 8 mil milhões de pessoas sejam 8 mil milhões de oportunidades. Eu sei que é difícil, mas é por isso que vocês estão cá hoje. Se fosse fácil, tínhamos convidado outras pessoas, não é? E, portanto, eu acho que a mensagem é exatamente esta. Esta sala tem o poder entre representantes de Estados, os senhores embaixadores, entre representantes de empresas, entre representantes de entidades das Nações Unidas, entre representantes ilustríssimos de elementos da sociedade civil. Esta sala tem o poder para transformar as coisas. E têm este número de 8 mil milhões que nos dá razão para celebrar, mas que também nos lembra que o tempo de ação é agora, como já disseram no painel anterior. O que nós temos para oferecer enquanto Nações Unidas é esta vontade de servir como plataforma de construção, esta vontade de servir como plataforma para agregar saberes e agregar competências. E é exatamente essa a minha mensagem final. Citando o nosso Almada Negreiros, o tempo, todas as palavras que um dia podiam salvar a humanidade estão escritas. O que falta agora mesmo é salvar a humanidade. E, portanto, eu acho que é essa a tarefa com que nós saímos
em mãos agora e com que partimos para o próximo painel, porque eu já me excedi no tempo. Sorry, Marianne. Obrigada.